De acordo com os antigos filósofos estoicos romanos, não precisamos deixar que emoções como a raiva nos dominem. Na verdade, podemos dominar nossas emoções. Quando estamos sob o domínio de uma emoção, por exemplo, a raiva, não há nada que possamos fazer para sair dela. Estamos perdidos pela emoção e tudo o que podemos fazer é esperar que ela passe. Os filósofos estoicos da Grécia e Roma antigas sabiam muito bem disso. Em seu brilhante ensaio sobre a raiva, por exemplo, Sêneca a descreve como uma loucura temporária, pois ela é igualmente desprovida de autocontrole, indiferente ao decoro, esquecida do parentesco, obstinadamente absorvida em tudo o que começa a fazer, surda à razão e aos conselhos, excitada por causas insignificantes, inábil em perceber o que é verdadeiro e justo, e muito parecida com uma pedra que cai e se despedaça na própria coisa que esmaga. Dado o quanto eles consideram destrutivas emoções como a raiva, não é de se admirar que os estoicos tenham a reputação de tentar reprimi-las. No entanto, apesar de ser comumente considerada uma filosofia que nos diz para reprimir nossos sentimentos ou emoções dessa forma, a visão estoica é sutilmente, mas significativamente diferente. A recomendação estoica não é reprimir nossas emoções, mas simplesmente nem mesmo tê-las. Parece uma recomendação bizarra, não é mesmo? Somos humanos. Como podemos não ter emoções? Bem, isso se resume a como os estoicos definem emoção. Todos nós experimentamos o que Sêneca descreve como primeiros movimentos em reação a determinados eventos. Podemos nos sentir chocados, animados, assustados. Todas essas são reações fisiológicas naturais que simplesmente acontecem conosco e sobre as quais não temos controle. É importante ressaltar que, para os estoicos, essas não são emoções. São reações iniciais. Primeiros movimentos. As emoções são o que acontece quando, por meio de um julgamento, deixamos esses primeiros movimentos fugirem de nós. Portanto, há 3 estágios na produção de emoções. Estágios 1, primeiro movimento. Estágios 2, julgamento. Estágios 3, emoção. Não temos controle sobre o primeiro estágio, e se chegarmos ao terceiro estágio, também não teremos controle sobre ele. O estágio crucial é, portanto, o segundo estágio, julgamento. Podemos usar nossa capacidade de julgamento para interromper um primeiro movimento ou deixar que nossas reações iniciais ganhem impulso e se tornem emoções destrutivas e incontroláveis. Por exemplo, se inicialmente reagirmos com choque e medo a, digamos, uma aranha, mas depois julgarmos que, na verdade, é apenas uma aranha minúscula que não pode nos fazer mal algum, e pegarmos um copo para prender e soltar a criaturinha do lado de fora, respirando fundo para nos acalmarmos durante todo o processo. Então, teremos conseguido desacelerar a liberação de adrenalina em nosso corpo e interromper um primeiro movimento em seu caminho, ao mesmo tempo em que demonstramos a virtude estoica cardial da coragem. Muito bem. Se, no entanto, julgarmos que o medo é justificado ou até mesmo uma reação insuficiente, meu Deus, eu odeio aranhas, o que vou fazer? Estou correndo um sério perigo. Então o primeiro movimento ganha impulso. Nosso julgamento inadequado faz com que nossas respostas fisiológicas se intensifiquem, tornando-se uma emoção de medo completa. E não há nada que possamos fazer a não ser esperar até que a emoção passe, agindo irracionalmente e fora de controle nesse meio tempo. Portanto, o conselho estoico não é que devemos evitar os primeiros movimentos. Isso seria impossível. O conselho é que evitemos que esses movimentos se tornem emoções destrutivas. Não há problema em ficar irritado com as coisas de vez em quando, é perfeitamente natural. Isso se torna um problema se você deixar que seu aborrecimento se transforme em uma raiva incontrolável. Isso é o que significa dominar nossas emoções para os estoicos. Não reprimir ou ignorar nossos sentimentos, mas usar nosso discernimento para acrescentar perspectiva e evitar que percamos o controle. Praticando o estoicismo na vida cotidiana. É claro que os estoicos escreveram em uma época em que as bases fisiológicas de condições como a ansiedade crônica não haviam sido estabelecidas, portanto, seus conselhos,
Use seu julgamento para dar perspectiva à sua situação. Pode não ser suficiente em todos os casos e não substitui o atendimento terapêutico profissional. No entanto, relembrar as lições do estoicismo ainda pode ser realmente benéfico. Ao tentar fazer julgamentos mais claros sobre nossa situação, podemos nos proteger de emoções destrutivas. Por exemplo, digamos que alguém o insulte. No momento, você pode julgar que é um absurdo que essa pessoa o insulte dessa forma, e assim, seu primeiro movimento de aborrecimento pode rapidamente se transformar em raiva. O erro aqui, ressalta Epicteto, é pensar que por ter recebido um insulto, você foi automaticamente ferido. Lembre-se de que não basta ser insultado para ser prejudicado, é preciso acreditar que está sendo prejudicado. Se alguém conseguir provocá-lo, perceba que sua mente é cúmplice na provocação. Você só foi ferido, diz Epicteto, se decidir que foi, como esclarece o filósofo contemporâneo John Sellars. Se alguém disser algo crítico sobre você, pare para pensar se o que ele diz é verdadeiro ou falso. Se for verdade, a pessoa apontou uma falha que agora você pode corrigir. Dessa forma, ela o beneficiou. Se o que ela diz é falso, então ela está errada, e a única pessoa prejudicada é ela. De qualquer forma, você não sofre nenhum dano com os comentários críticos deles. A lição aqui é que não devemos deixar que nossas reações impulsivas guiem nosso comportamento. Se fizermos isso, não será apenas um caso de mau julgamento, mas de total falta de julgamento. Estamos indo direto do primeiro movimento para a emoção, sem aplicar nenhum uso moderador da razão. Portanto, devemos nos certificar de que paramos e refletimos antes de fazer um julgamento. Sêneca coloca isso muito bem quando diz que o maior remédio para a raiva é a demora. E, se você quiser determinar a natureza de alguma coisa, confia ao tempo. Quando o mar está tempestuoso, você não consegue ver nada claramente. Portanto, faça uma pausa e lembre-se desta frase do talvez mais famoso filósofo estoico, Marcos Aurelius. Você não deve dar às circunstâncias o poder de despertar a raiva, pois elas não se importam com nada. Depois dessas palavras dos filósofos, você conseguirá dominar suas emoções. Agora, peço que me ajude se inscrevendo no canal, para não perder as grandes palavras dos filósofos. Até mais.